E atenção, São Paulino. O clube está insatisfeito com a postura do meio-campo Cueva. É isso mesmo. Ele não viajou para Mirassol para enfrentar o time hoje. São Paulo joga fora de casa. Por isso eu faço um contato ao vivo com o Marcelo Razan, que tem as informações relacionadas ao Cueva. O clube parece insatisfeito com o jogador. Não é isso mesmo, Razan? Boa tarde, Ivan. Boa tarde aos amigos ligados no Globo Esporte. É isso mesmo. Cueva, para lembrar, para quem esqueceu, o Cueva se apresentou com 6 dias de atraso na pré-temporada no início desse ano. Então já tem um pacote aí, já foi multado por causa disso. Nesse momento, o Cueva não foi multado nem está afastado do clube. O que acontece é o seguinte: o São Paulo recusou uma proposta do Al Hilal da Arábia Saudita de aproximadamente 28 milhões de reais pelo jogador. Então, o São Paulo vê que esse jogador é irrecusável, não quer perdê-lo nesse momento, porque é um pilar técnico de um time em construção. O Cueva, então, pediu para não ser relacionado, como você falou, Ivan, e aí o São Paulo pensou, esse jogador não pode ter essa postura que foi considerada mimada e até algum certo ponto também de uma forma individualizada do jogador nesse momento. O Cueva, no São Paulo, precisa pensar que ele não pode... o São Paulo entende que o jogador precisa ser melhor relacionado e precisa pensar um pouco no time de uma forma geral. O Cueva postou, o São Paulo explicou a ausência do Cueva com uma explicação do Raí, dizendo que o jogador, falta comprometimento ao jogador, e o Cueva rebateu essa postagem dizendo, aí como vocês estão vendo na rede social, dizendo que ele, a condição de reserva dele não deixa... mostra que ele não é tão importante assim para o time. Isso pegou muito mal dentro do clube e o São Paulo então resolveu afastar o jogador. Se ele vai ser relacionado ou não contra o Corinthians depende da reação técnica dele, do time, nos próximos dias, para ver se ele vai ser relacionado ou não para enfrentar o clássico do Corinthians no sábado. Ivan. Razan, obrigado pelas suas informações. Lembrando que tem o clássico no fim de semana entre Corinthians e São Paulo. E mais informações você tem no Globoesporte.com. Um grande abraço para você, Razan. O Mauro Naves vai ter um papo com o Dorival Júnior, técnico do time. E o Dorival relembrou as pérolas reveladas por ele no futebol. Olha só, a gente trouxe alguns exemplos aqui para você, alguns dos muitos que você ou revelou, ou lapidou, enfim, influenciou na formação, né? Dá para fazer uma seleção brasileira. Olha só, vou começar aqui, ó. Diga-se que o treinador aqui está aqui do meu lado, não é, olha só, não é o Dorival nesse momento. Pensando aqui só no time do Tite para a Copa, eu já posso botar esses dois. Neymar, Felipe Coutinho. Você participou da formação deles. Eram diferentes como pessoas, um mais tímido, outro mais solto, bastante diferentes, né? O Felipe, para ouvir a voz do Felipe, você tinha que instigá-lo, né? Neymar, acho que a gente não precisa falar, é um cara diferenciado, os dois jogadores nesse momento mais caros, né, do futebol mundial, as maiores transações. Neymar um pouco mais rebelde, né? Chegou a criar um caso com você lá no jogo. Aquilo foi um caso isolado. Isolado, né? No dia a dia era tudo diferente. Aquilo não é o Neymar. O Neymar se aproxima muito do Coutinho em muitos aspectos, né? Como o Roger deve aproveitar na melhor maneira possível o Lucas Lima? É difícil falar isso. Por que você não tentou trazer ele para São Paulo então agora, que tinha acabado o contrato? Pois é, tentar nós tentamos. Mas o Lucas, ele tendo liberdade, é impressionante. Ele tem uma fita métrica no pé. Os passes do Lucas, parece que ele impressiona. Porque é o seguinte, por acaso, eu fiquei com esse por último. Também na lateral esquerda, só um deles irá para a Copa. O Tite ainda não sabe quem levar, Felipe Luiz ou Alexandre. Você pode escolher pelo Tite aí. Eu vou deixar isso aí para ele. A vaga era do Felipe, o Marcelo titular, mas ele se impressionou muito com o Alexandre e agora essa dúvida existe, né? São jogadores assim que eu acho que dão um leque de opções, né? O Alexandre era reserva no Atlético do Paraná. São, um pouco. O Felipe, quando ele passa do meio, ele era meia, né? De origem. Então ele tem uma finta, ele tem um para um muito bom. O Alex tem uma passagem muito forte pelo lado do campo. Hoje, naturalmente, ganhou outros atributos. Você vai ter outros garotos que devem se consolidar no São Paulo esse ano, né? O São Paulo vai ser um time muito mesclado de experiência e juventude para a temporada, né? Porque são muito jovens mesmo, alguns, e outros até na faixa. Nós temos hoje 16 jogadores que iniciaram aqui dentro de Cotia, né? E agora participando da equipe profissional.
Eu espero realmente que eles possam aproveitar as oportunidades, né, que com certeza terão aí pela frente. Esse é um tipo de trabalho que eu acredito muito, que me acompanha desde a minha primeira equipe e eu acho que na minha carreira se tem um ponto assim que eu acho um diferencial, que eu acho que talvez chame a atenção, é justamente você ter a sensibilidade de poder mesclar esses garotos que iniciam com aqueles que já têm uma certa rodagem dentro de uma equipe. E antes tem Corinthians e Ferroviária às 7h30 da noite, e na briga entre Júnior Dutra e Casim no ataque do Timão, deu Júnior Dutra. Refresco pra bola, meu amigo, é só assim. Ela tá rolando pra tudo que é lado, mais do que nunca. Começo de ano, afinal, é assim mesmo. Ninguém tá 100% afiado. Isso vale também pro Cássio. Ano passado, o goleiro foi o jogador que mais atuou pelo Corinthians na temporada. Agora ele quer manter a pegada e o trabalho nos últimos dias está em ritmo de jornada dupla. Nascimento de um filho, já tenho meu filho Felipe. E agora nasceu a Maralisa, é uma benção. Então a gente está muito feliz, eu e minha mulher. Com a Maria Luísa, assim, confesso que estou dormindo menos do que vinha descansando, mas eu acho que eu tenho que estar presente, né? A gente nunca está em casa, quando está eu tenho que estar presente ali para tentar ajudar ela. Nesse início de temporada, a preocupação do Carille não é diferente dos outros técnicos. Evitar o desgaste excessivo dos jogadores. O trabalho para escalar o time de hoje começou logo depois da goleada contra o São Caetano. Logo que acabou o jogo, o professor estava colhendo sangue para ver o teor de cansaço e ter uma conversa, tem tudo uma coisa pelos bastidores, assim, muitas vezes até o jogador quer jogar, mas pelo desgaste e a possibilidade de repente de ter uma lesão, às vezes fica impossibilitado. O time que entra em campo contra a Ferroviária no Pacaembu é bem dividido. A primeira metade é de titulares: Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Balbuena, Juninho Capixaba e Gabriel, Maicon, Matheus Vital, Pedrinho, Marquinhos Gabriel e Júnior Dutra lá na frente. E dentre todas as mudanças do time, uma peça em especial continua sendo muito assunto por aqui: o atacante Casim. Depois de um 2017 cheio de críticas, ele ainda não conseguiu um bom rendimento dentro de campo nesse início de temporada. Mas, pelo menos entre os companheiros, ele tem respaldo. Ele tem total confiança, o mais importante, tem total confiança dos jogadores, todo mundo confia nele, sabe que ele vai dar a resposta que a gente espera. Enquanto isso, nos treinos, o gringo não se intimida, mesmo que o gol esteja cada vez menor. O Santos enfrenta a Ponte Preta na quinta-feira, fora de casa, por isso eu faço contato com o Renato Cury com informações do Peixe pra gente. Boa tarde, Renato. Fala, Ivan, boa tarde. Boa tarde aos amigos ligados no Globo Esporte. E olha, Ivan, o Jair Ventura de novo vai precisar mexer no time, ao que tudo indica. O meu xará daqui do Santos, o Renato, foi substituído no jogo contra o Bragantino na última segunda-feira na Vila Belmiro. Ele levou uma pancada. A gente vê aí imagens do Renato sendo substituído. Ele reclamou de cansaço também depois do jogo. Lembrando que ele já tem 38 anos. O Santos esse ano não conseguiu fazer a pré-temporada adequada. Então, ao que tudo indica, ele vai ser poupado para esse jogo contra a Ponte Preta. Caso isso seja confirmado, Matheus Jesus, o provável substituto do Renato, Santos tenta voltar a vencer no Campeonato Paulista. Às 2h, já viaja rumo a Campinas. Ivan? Amanhã, às 10h, você vê ao vivo a grande final da competição entre São Paulo e Flamengo. São Paulo que se classificou ontem. Ontem teve sol, e sol brabo, meu amigo, na continuação do jogo entre São Paulo e Inter. Chega pra cortar o Carlos Miguel, tem o rebote, o Igor bateu em cima. Na segunda-feira caiu o mundo em Barueri, vocês lembram? O jogo foi interrompido aos 17 do segundo tempo, quando estava 1-1. Como ontem ninguém marcou, decisão por pênaltis. A chuva já foi, agora é aqui e agora. E a molecada começou batendo bem. Igor Gomes meteu paradinha em tudo. Paradinha, Igor veio, bateu, Igor! Quando estava 2-2, Júnior defendeu a cobrança de Bruno Fux. Júnior! Já o goleiro gigante Carlos Miguel passava pertinho da bola. E quando chegou a vez de Lisiero confirmar a presença do São Paulo... Partiu, Lisiero, bateu! Defendeu! Carlos Miguel! Sorte que Córdova também ajudou, hein? Isolou! Aí o Toró chutou no cantinho e garantiu o São Paulo na grande final de amanhã. Então ontem não teve chuva, mas teve Toró. Sacou?
Olha só o estilo desses pequenos golfistas aqui. E você que pensava que o esporte é só para adulto, pensa de novo. E a qualidade para bater na bolinha? Quantos anos vocês têm? 5, 6, não, 7. A criançada pode até se confundir na hora de responder algumas perguntas. Mas para falar o esporte favorito, ninguém pensa duas vezes. Qual que é o esporte que vocês mais gostam? Golfe. A gente aprende muitas coisas no golfe. Isso é verdade. Esse é o Brasil Kids Golf Tour, competição que reuniu crianças de 3 a 12 anos num clube da Zona Sul de São Paulo. O objetivo do torneio é já acostumar gente como a Isabel com o clima e dificuldade de uma competição para valer. Quando você olha para os Estados Unidos, os grandes países de onde saem os grandes campeões, o campeão vem dessa base aqui. Com certeza teremos vários campeões saindo desse primeiro Brasil Golf Kids Tour. Agora repare na atenção do Lucas acertando a mira. No cuidado do Elton para arrumar a bolinha ali, ó, no lugar. E o Lorenzo, 3 aninhos e essa pose toda depois da tacada. Vamos falar a verdade, hein? Esse esporte não é nada fácil. Mas quem tem o trabalho mais difícil aqui são os pais. E não é porque são eles que carregam o equipamento dos filhos, não. O complicado mesmo é controlar a emoção aqui dentro do campo. Talvez essa é a parte mais difícil, né? Porque você tem que conciliar aí esse lado de ser pai, querer ajudar na parte técnica, mas também sem pressionar muito. No campo a gente tem que ser um pouquinho de psicóloga, um pouquinho de babá, aí é o que dificulta mais assim pra gente é tentar acalmar eles quando eles ficam nervosos, né? Então, se exagerar na cobrança, o pai ouve até cornetada. É bem difícil. Como pro meu pai, ele nem sabe jogar. E ainda brinca comigo, né? Fica a dica, né, papais e mamães? Apoiem com moderação. Quem sabe um dia o Brasil todo possa comemorar aí junto com o Ângelo. Valeu, cara. Dá um abraço. O Palmeiras enfrenta o RB Brasil amanhã às 9 horas da noite em casa. E o Renato Peters bateu um papo com o técnico palmeirense. Para começo de conversa, se apresenta aí, professor. Meu nome é Roger Machado Marques, adotei Roger Machado pro futebol e antes como jogador era só Roger, né? Joguei 17 anos como jogador, naturalmente um churrasco por semana. Técnico do Palmeiras, time que mais tem investido em reforços nos últimos tempos, ou seja, um clube pressionado para obter sucesso. Pressão. Essa palavrinha o Roger conhece desde os tempos de jogador. Em qualquer profissão existe pressão. Talvez a velocidade da pressão no futebol seja maior, mas eu tenho certeza que em todas as outras profissões você também trabalha pressionado pelos resultados. Ter vivido anteriormente 20 anos dentro do futebol, você conhece bem isso. Não que tu não sinta, né, mas tu tem a capacidade de conseguir administrar melhor a pressão. Desde a estreia no Paulista, ele tem repetido o time. Mas atenção para as palavras dele. A escalação repetida não é certeza de ser titular absoluto. Tenho dito para os atletas desde o primeiro dia que muitas vezes a foto do primeiro jogo ela não é a foto daquela que vai para o pôster da conquista. E essa titularidade ela acontece no dia a dia, nada mais do que o elemento do treino, né, e posteriormente do jogo para dar confiança para o profissional escalar o jogador, e a repetição da escalação ela vai depender da continuidade da produção. Para terminar, o treinador teve uma conversa com todos os atacantes. Quer que eles ajudem também na marcação. Acabou a jogada, volta, filho! O futebol exige, né, uma compactação grande entre os setores e que todo mundo participe dos dois momentos do jogo. No futebol, a gente não obriga nada eles a fazer, eu convenço, através do convencimento, né, de que vai ser bom, primeiro, coletivamente, né, e que individualmente também eles vão se beneficiar, né, participando de todo o processo. Obrigado.